Que bom que você está aqui. Se você nos visita e eu não tive chance de falar com você ainda, não vá embora antes de pelo menos um alô, um cumprimento. Eu tento o meu melhor para ir lá para o fundão, antes de você ir direto para o seu carro e pelo menos falar oi, bem-vindo. Eu tenho a chance de falar com alguns na hora do abraço da paz, mas é tão rapidinho. Mas que bom que você está aqui. E nessa hora do culto, quem não está familiarizado, é a hora que a gente lê mais um pedaço, às vezes é um capítulo, às vezes é um verso, às vezes é um parágrafo da palavra de Deus e prega, anuncia, proclama, explica, fala o que o texto diz para nós e como faz sentido o que Deus se revelou nesses 1.600 anos, até 100 anos depois de Jesus, e por que nós valorizamos tanto esse texto sagrado, essa revelação divina, e como é que ela se interpreta dentro dela mesma. E a gente lê porções dela, e hoje a gente tem mais um texto para ler, e que bom que você está aqui. Eu gostaria que Deus abençoasse a sua vida e a minha, porque todos nós temos expectativas e sonhos e esperanças na vida, e todos nós gostamos de ver as histórias do nosso dia a dia e lembrar de onde nós viemos. Nós somos uma igreja de imigrantes, e muitos de nós vêm das regiões mais variadas do Brasil, e falamos sotaques diferentes, temos experiências diferentes, e quando a gente se põe juntos, é muito bom ver a história bíblica, porque também fala de países e povos e gente que fala de maneira diferente, que vem essa narrativa bíblica, e faz sentido para nós. O que você acabou de ouvir sobre Jesus, através de músicas, através das orações, é a centralidade do que Jesus disse que era. Ele era o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio e nasceu e viveu entre nós. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, um tremendo milagre, muita gente viu isso, ficou firme seguindo a ele, mesmo sabendo que ele havia não só ressuscitado, mas ascendido aos céus, e falou que vai voltar. Muita gente deu sua vida por isso, eles viram Jesus, comeram com Jesus, com o corpo transformado, é uma série de milagres e situações, e a gente continua pregando essa mensagem. E hoje, o texto que a gente vai falar, falamos um pouco a semana passada, é um profeta que viveu centenas de anos antes de Jesus nascer, mas que aponta a mensagem e a vida dele diretamente para a história de Jesus. Ele chama Jonas, e se você tiver uma Bíblia, se você tiver um celular com a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, é muito mais fácil de achar. Se você for achar Jonas na Bíblia, você tem que esforçar um pouquinho mais, porque é um dos profetas menores, são 12 livrinhos pequenininhos, tem alguns que têm 2 páginas só, e para você achar Jonas, você tem que se esforçar. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, daí começam os pequenininhos, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, e assim vai indo. Então, se você decorar talvez a sequência, fica mais fácil de achar na sua Bíblia, e eu recomendo que a gente tenha a Bíblia mesmo e ache os livros na Bíblia, porque é bonito, é bom. Algo especial que aconteceu a gente poder ter a palavra do Senhor. Então, vamos abrir lá no livro de Jonas, capítulo de número 3, e a gente vai fazer a leitura dessa porção da palavra de Deus e ver o que Deus tem reservado para nós. Tem 2 temas principais que eu gostaria que você pensasse um pouco ao lermos esse texto. Primeiro, que talvez a sua vida hoje possa estar faltando um pouco de esperança. Quem sabe você está olhando para a situação e vê, mas o que vai dar disso tudo? Quem sabe você está nessa expectativa. Esse seria um dos temas. O outro tema que eu coloquei depois, no meio da semana, pensando sobre esse texto, foi uma história de sucesso. Então pode aplicar de 2 aspectos, mas pensa nisso ao lermos esse capítulo de número 3. E para você saber, deixa eu dar só uma introdução de alguns segundos. Jonas é aquele profeta que foi chamado por Deus para sair da terra dele e ir para uma cidadezinha chamada Nínive, que era longe da terra dele, e ele não gostou da ideia. Deus falou com ele sabia o que ele precisava fazer, e ele resolveu pegar o barco e ir para o lado completamente oposto de onde Nínive estava, querendo fugir de Deus e da responsabilidade de falar a mensagem de Deus para aquele povo. Que nem eu estou falando aqui para nós aqui agora. Ele não quis, assim, Deus falou, vai e fala. Ele falou assim, não vou, e foi para outro lugar. E quando ele foi, é aquela história do peixe. Ele estava num barco, o pessoal jogou ele fora do barco, porque ele estava desobedecendo a Deus, de uma tempestade grande. O peixe, um grande peixe, engole o cidadão, o Jonas, só que não mastiga ele. Ele fica dentro do peixe, no vácuo ali, e ele fica lá angustiadíssimo. E lá ele se arrepende, ele ora para Deus no meio do peixe, sem morrer. Eu nem imagino quão
terrível deve ter sido isso, mas chegou uma hora que ele ficou assim, e o peixe, chega uma hora, Deus atende a oração dele, ele se arrepende, fala que Deus é salvador, a salvação vem do Senhor, e na misericórdia divina, o peixe cospe ele fora, ele para na praia, e daí ele resolve obedecer o que Deus queria. Capítulo 3 é essa parte da história. Depois tem outra, mas a gente fala isso outra hora. Mas vamos ler o que a palavra de Deus tem para nós, capítulo 3, e certamente vai aparecer atrás aqui no telão. Olha só o que acontece então na história. A palavra, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Tinha vindo já no capítulo 1, são só 4 capítulos. Pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Verso 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando a mensagem dele: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, uma roupa de humildade, dura, ruim, mas para mostrar a sinceridade do coração deles. Verso 6, quando as notícias chegaram ao rei, isso era o povo, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre a cinza, uma outra forma de demonstrar humildade. Largou a glória dele e falou assim: essa cidade vai ser destruída, eu preciso me arrepender. Ele sentou sobre a cinza, então fez uma proclamação, o próprio rei, em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com Ele mais uma vez em oração. Pai, a gente pede a tua orientação na reflexão, na proclamação, na pregação deste capítulo da Bíblia, e a gente precisa que o teu Espírito fale ao nosso coração, que essas palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam aceitáveis a ti, e que a proclamação da mensagem bíblica seja efetiva e eficaz nas nossas vidas, na minha e na vida dos meus irmãos e irmãs, dos meus amigos e amigas aqui presentes nessa manhã. Fala conosco através das Escrituras. A gente precisa ouvir não reflexões teológicas humanas, mas a proclamação autêntica da verdade bíblica sobre Jesus. Por isso, a gente se humilha na tua presença e pede misericórdia. Fala conosco. É a oração que é feita confiada nos méritos e no nome de Jesus, o teu Filho, que também é o nosso Senhor. Amém. Para nós é muito importante. Uma história como essa faz a gente lembrar algumas coisas, tanto como esperança, como também uma história de sucesso. Essa cidade estava passando por essa aflição e Deus, na sua infinita misericórdia, fez algo especial. Mas, às vezes, enquanto a gente está no problema, a gente perde um pouco a noção do futuro. Às vezes, a gente está tão abatido que a gente tenta esquecer da vida, ou esconder, ou tentamos desaparecer. Ou, às vezes, a gente está tão contra Deus e os seus princípios, com as situações que a gente está passando, que a gente tenta fugir da presença de Deus, ou mesmo considerar que Ele, de fato, existe. Cada um de nós tem uma fase na vida. Às vezes a gente somos tão egocêntricos que a gente esquece que as pessoas são importantes para Deus. Às vezes a gente é tão racista que a gente não quer nem considerar que uma pessoa pode ser amada por Deus devido à nossa raiva, à nossa ira, ou ao nosso racismo mesmo contra um outro grupo de pessoas, outra língua, outra cor de pele. Right? Quem sabe foi isso que o Jonas fez, esse profeta do Antigo Testamento.
talvez fosse o que ele estava experimentando. Ele foi chamado para ir e pregar o evangelho para essa cidade de Nínive. Ele não gostava daquele povo, ruim de serviço. Os ninivitas, em outros livros, e a história deles, dos assírios, eles destruíam pessoas. Eles estavam dominando quase Israel. Então era inimigo, não é bom. Ele não gostava, ele não queria. Deus falou, vai lá e prega a minha palavra. E o Jonas falou assim, eu não tenho coragem de fazer isso. E resolveu desobedecer a Deus. Ele ouviu a voz de Deus, sabia exatamente o que Deus queria que ele fizesse e resolveu oficialmente não fazer. E quem sabe a gente está assim, a gente perdeu a esperança, a gente sabe até do que Deus quer, algumas coisas específicas para a nossa vida. A gente leu versos da Bíblia, a gente tem a noção, mas a gente oficialmente, que nem o Jonas, tenta fugir ou desobedecer. É um livro pequeno, 4 capítulos apenas. Hoje a gente leu 3, a semana passada a gente leu 2. E a gente sabe o final da história, daqui a pouco eu chego lá. Mas que é conhecido de muitos, que vocês sabem. Nossas crianças, muitas delas sabem do que acontece. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra que todos nós temos uma mensagem para dizer. A gente cantou hinos, as letras das músicas nos ajudam a pensar, mas às vezes fica sendo um negócio fora de nós. A gente fica pensando, será que isso é verdade mesmo? Eu não sei o que passou pela cabeça do Jonas, mas ele vendo essa situação toda e desobedecendo a Deus de maneira tão clara, sabendo quem Deus era, é estranho. Deus chamou a Jonas para abençoar um grupo de pessoas que ele não gostava e ele não aceitou esse tipo de coisa. Mas eu digo que ainda há esperança. Se aconteceu isso que aconteceu com Jonas, Deus está falando ao seu e ao meu coração. Às vezes você e eu somos oficialmente contra as coisas de Deus. Ou às vezes a gente é só meia boca. A gente não é completamente, a gente é pior às vezes. Lembra que Deus fala assim, para aquela carta em Apocalipse, se você é quente ou frio, é uma coisa, mas se você é morno, dá vontade de vomitar você da minha boca. A ideia é o quê? Às vezes você é quente demais, isso é bom, assim, aquecido. Às vezes você está frio, mas quando você é indiferente, quando não serve para nada, fica até uma situação pior do que um lado ou outro. Porque você está num lado ou do outro, você sabe onde você está. Mas quando sua água não serve para nada, não esquenta, naquela época, e na ilustração daquela, eram águas quentes que esquentavam e curavam o seu corpo. Água fria que te dava saciar sua sede. Mas se você tem uma água morna, uma água que não serve para nada, eu vou vomitar você da minha boca. Essa ideia da indiferença, eu não sei o que Jonas passava por ele, porque ele conhecia Deus, mas ele estava desobedecendo. Por isso que eu falo que há esperança para nós. Quem sabe você e eu temos áreas da nossa vida que a gente está deixando Deus para trás. E a gente está pensando que dá para viver desse jeito por muito tempo. E a gente não sabe o que o futuro nos espera, e a gente talvez não conheça quão carinhoso, amoroso, quão justo Deus é. Então, há esperança. E nesse texto, a gente quer destacar três áreas. A missão que Jonas tinha, a mensagem que ele foi chamado por Deus para falar, e a misericórdia divina nessa circunstância. A missão de Deus, a mensagem de Deus e a misericórdia divina. A primeira parte da nossa mensagem é a missão de Deus. Qual é o caminho? Jonas e nós. A missão é 1 e 2, a gente viu lá. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas foi chamado para falar uma mensagem dura para o povo. Só vai lá e fale. Ele não estava com medo do povo, ele não estava com medo dos reis, ele não estava com medo do que ia acontecer com ele, porque no capítulo 1, ele desobedece, ele vai para o mar, num barco, tem uma tempestade, ele sabe, no caso dele, a razão por que a tempestade estava acontecendo, e era porque ele estava desobedecendo a Deus. O povo que estava com ele, que era, a gente chama de ímpio, pagão, mas não é na maldade. O povo que não conhecia o Deus de Jonas, que é o Deus bíblico, querendo saber por que está acontecendo essa tempestade. É a pergunta que a gente faz. Por que acontecem tragédias? Eles foram procurando, todo mundo querendo descobrir, até que Jonas estava dormindo lá no cantinho do barco. Ele falou assim, por que esse cara está dormindo e não está desesperado, gritando, com medo de morrer? Daí quando chegam e falam para o Jonas, por que você não está fazendo nada? Ele falou assim, porque eu sei a razão dessa tempestade. Eu desobedeci o meu Deus, que criou o universo todo. É o dono de tudo. Esses deuses que vocês adoram, serve de nada. Eu adoro de verdade. Eu desobedeci a ele. E se vocês me mandarem para fora do barco, essa tempestade acaba. O pessoal ficou desesperado, mas eles eram, às vezes, mais misericordiosos do que o Jonas, porque eles não jogaram o cara fora. Eles ficaram enrolando, para ver se conseguia fazer alguma coisa. Quando não deu, jogaram o Jonas para fora. Quando jogou, a tempestade acabou. Ele sabia. Imagina que Jonas sabia a missão de Deus e sabia quão poderoso Deus era, e não estava com medo nem da morte, ele estava querendo morrer para não obedecer a Deus. Então, às vezes, a missão que Deus tem para nós
é grande e Deus quer fazer de nós, imigrantes, homens e mulheres de Deus, velhos e jovens, crianças e adolescentes, nascidos fora daqui, Brasil, Portugal, outro país qualquer, e os que nasceram aqui, os nossos filhos que são americanos de carteirinha. Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas e tem essa missão de Deus. E Deus falou para o Jonas, vai para essa cidade, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Vá a essa grande cidade. Deus usa pessoas para compartilhar a sua glória ao seu povo. Deus pode salvar as pessoas sem compartilhar, ninguém precisa fazer nada. Mas Ele resolveu chamar você e eu para essa missão divina. Por isso que a gente tem igreja, porque a gente faz culto. Não, por que tudo isso? Dá trabalho às vezes. Hoje eu estava com um grupo que vai ser o grupo de recepção. Voluntários que vão poder estar recebendo a gente quando a gente chega na igreja. Os diáconos já fazem isso, mas eles têm que fazer outras atividades. E a gente está reinaugurando esse ministério de recepção da igreja. Quando você chega, a gente vai estar orando por vocês, a gente espera dar um sorriso para você, falar bem-vindo, e você vem e entra. Por que a gente gasta nosso tempo fazendo essas coisas? É a missão de Deus. Uns pregando, outros cantando, outros orando, outros recebendo, outros arrumando as coisas, a limpeza antes, a limpeza posterior. Tem um monte de coisa que a gente faz para a missão de Deus, para que o nome dEle seja exaltado e para que a mensagem dEle seja dita. E Deus usa pessoas. Então, nosso trabalho não é vão, já foi falado aqui. A gente está aqui, é importantíssimo o que a gente faz. Deus chamou aquele rapaz chamado Abrão, que virou depois Abraão, em Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus chamou um outro homem chamado Moisés, para tirar o povo da escravidão. 400 anos o povo hebreu escravo, e Deus chama, Moisés, você vai ser o cara que vai pregar a minha mensagem para esse povo, e você vai ser o libertador dessa turma. E o Moisés foi e entrou. Ou a rainha Esther, que a gente sempre lembra dela, uma jovenzinha que virou rainha, e ela falou assim, olha, Rainha Esther, você tem uma grande missão. Você vai ser a intercessora, você vai ser a ponte de ataque para falar com o rei e pedir misericórdia para não morrer o povo de Israel. Eu falei, mas se eu fizer isso, ele pode me matar. Assim, se for assim, vai fazer o quê? Deus está te chamando. E ela pega e entra na brecha, ela pega, concorda com a ideia, ela pega e vai e fala, e Deus usa a rainha Esther de maneira poderosa. O plano de Deus para o seu povo sempre foi alcançar o mundo. E a missão vai embora para todos os povos. A gente tem o pastor Indine, a gente tem a irmã Jaqueline, então lá em Guiné-Bissau. Inclusive o pastor Barbosa, que também é nosso missionário. O pastor Barbosa mora na África do Sul, lá no finalzinho. Guiné-Bissau está no canto de cá. E a Jaqueline estava lá e teve uma reunião na cidade delas. O pastor Barbosa estava lá, os três e mais vários outros pastores, falando do evangelho, encorajando a igreja, ela recebendo gente na casa dela. Então, a gente ajuda outros que estão pregando o evangelho em lugares distantes, que a gente não iria, que é tudo tão diferente. Por quê? Porque Deus chama pessoas, que nem você e eu, para a gente fazer essa missão, e chamou a Jonas. Jonas ouviu o chamado, mas ele estava relutando. E eu tenho certeza que às vezes na minha vida, eu reluto em querer fazer algumas coisas que Deus já falou que eu tenho que fazer, e eu fico questionando, querendo dar uma enrolada, porque às vezes as pressões da vida, às vezes as reações das pessoas, às vezes a pergunta, será que vale a pena mesmo? E você passa pelas suas. A gente tem missões grandes, tanto na igreja, coletivas, como grupo, como individuais, no seu lar. Às vezes você esquece, e eu esqueço, que a gente tem gente no nosso lar que precisa ouvir e ver a mensagem do Senhor, e a gente oficialmente resolve não obedecer o que Deus mandou a gente fazer. A gente desobedece. Nossos filhos, a gente não demonstra um cristianismo robusto e bonito, uma vida de oração às vezes, uma vida de sinceridade, uma vida de humildade. A gente sabe que tem uma missão. Deus falou para a gente tomar conta da sociedade, começando pela nossa família, e a gente não faz. Você e eu ficamos naquele telefone, você e eu ficamos trabalhando, e a criançada fica para trás, porque a gente tem outras coisas que fazer. E a gente tenta compensar com um dinheirinho aqui, um presentinho ali, e às vezes não é isso. A missão é estar junto. Jesus não nos salvou à distância, Ele veio e passou o suor e as pressões aqui. Então tem uma missão, e o livro de Jonas nos dá essa grande ênfase de olhar para isso. Então esse primeiro ponto é, tanto uma história de sucesso, tem uma missão, tem um alvo, tem um propósito, mas como há esperança, se a gente for nessa linha, há esperança porque Deus tem uma missão para a gente, e resolveu chamar essa missão. Tem um rapaz, já morreu, está no céu, R.C. Sproul, R.C. Sproul. E ele fala o seguinte, se Deus é um Deus missionário, então sua igreja é uma igreja missionária. Missões, ou missão, né, é o termo que comumente usamos para a atividade de envio de Deus trino para estabelecer o seu reino. O Senhor Jesus enviou seus discípulos para fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do
Deus Trino, ensinando-lhes tudo o que Cristo ordenou, pregando a todas as pessoas o Evangelho da graça e testemunhando o Cristo ressuscitado através do poder de Deus, o Espírito Santo. A igreja é a sua principal agência de envio. Então, você e eu somos missionários porque a gente tem uma missão. Mateus, capítulo 28, o finalzinho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando cada um dos novos discípulos a guardar as coisas que Jesus nos ensinou até que Ele volte. Esse é o caminho. Quando a gente descobre isso, há poder, a libertação, a esperança, há sucesso na história. Senão você vai estar seguindo a mensagem e a missão de outras pessoas. Se você está seguindo o seu Instagram, alguém está ganhando dinheiro em cima de você. Você está seguindo alguém. Deus chamou para você e eu levarmos a mensagem de libertação a outros. Você é um missionário. Eu sou um missionário. E Jonas foi chamado para ser esse missionário. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele falou isso. Prega esse evangelho. A nossa igreja tem o propósito de celebrar Deus, que a gente faz através da música, através do nosso dia a dia, que a gente fez hoje. Conectar pessoas, por isso a gente cumprimenta um ao outro, porque a gente tem um grupo de recepção, por isso que a gente tem células e reuniões nos lares, para conectar a gente. A gente está a fim de servir a sociedade, ajudar no que for possível. Às vezes é um prato de comida, às vezes é oferta missionária para quem mora longe, às vezes é um contato do dia a dia, às vezes é ajudar a pessoa na hora que ela está em uma dificuldade, ou foi operado, ou precisa de alguma coisa, fazer alguma coisa palpável, que nem Jesus fez, curando pessoas, tocando em leproso, multiplicando pão. A gente faz alguma coisa. E a gente, nesse processo, a gente quer proclamar o Evangelho de Jesus, visando uma renovação. Por isso, há esperança. A missão de Deus, Jesus veio para salvar pessoas, seres humanos, fragilizados, emocional e espiritualmente. Pobre, gente rica, solteiro, gente casado, branco, negro, frequentador de igreja. Jesus veio para salvar desigrejados, doentes e sãos. Enfim, todos os perdidos e distanciados do Deus eterno, assim como estava aquele povo lá chamado de Nínive. Deus tinha um carinho especial para aquele povo ruim. Deus tem um carinho especial para você e para mim, e Deus tem um carinho especial para outras pessoas que são tão ruins que nós, ou melhores do que nós, mas precisam da graça divina. Então tem uma missão. Lembra que eu sempre cito o carcereiro de Atos 16, que ele manifestou grande alegria por ter crido em Deus. Deus usa pessoas, e Deus vai usar as suas circunstâncias. A gente teve um encontro dos adolescentes na sexta-feira, e o rapaz que falou para nós, deu o seu testemunho dos desafios que ele passa, que ele passou como jovem, crescendo. E a graça de Deus, como que o Evangelho de Jesus fez sentido na vida dele, na época da rebeldia dele e na época que Jesus começou a restaurar a sua vida. E os problemas dele não foram resolvidos ainda totalmente, mas ele já se entende como receptor da graça divina e sente o poder de Deus em continuar vivendo, dependendo do Senhor e trazendo paz e esperança a outras pessoas. Ele descobriu a missão dele. Está no processo de fazer alguma coisa. Deus nos chamou para isso. Deus usa pessoas, cuidando das pessoas, preparando as pessoas para se tornarem instrumentos de transformação positiva. A igreja, muitas vezes, é como um hospital-escola. Todos aqui estamos e somos doentes. Mas, ao mesmo tempo, pela cura e perdão que Cristo traz, nos tornamos enfermeiros e enfermeiras e passamos a obedecer o mandato de Deus e servir ao próximo. Então, um hospital, vai ter gente ruim aqui, vai ter gente doente aqui, nossa igreja, e se você é visitante, não pensa que é um bando de perfeitos, que a gente não chegou lá ainda. Você vai se decepcionar com a gente. Somos pecadores, já falamos de antemão. Mas o nosso desejo é nesse hospital celestial, nessa missão divina, sermos transformados e começarmos a ajudar os outros que estão doentes também. Um doente ajudando o outro, e pela graça divina, a gente ter esperança e sentir que a gente tem uma missão. Então, a missão de Deus para nós, a gente quer continuar vendo isso acontecendo. Jonas perdeu a ideia na primeira chamada. Ele resolveu desobedecer ao Senhor e passou por tudo que ele passou. Mas agora, o verso 1 fala, veio a palavra do Senhor segunda vez, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela mesma a mensagem que eu te digo. Levantou-se, verso 3, levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Qual é a missão que talvez você esteja sentindo de Deus? É ajudar no ministério coletivo, igreja? É começar a ser uma pessoa diferente no seu lar? É virar uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor,
um pai melhor? Qual é a sua missão específica e missão extra? No seu trabalho, na sua vida de devoção, na sua vida social, internet e tudo mais, o que Deus quer de você? Qual a característica? Quais são a soma dos valores e daquilo que Deus fez para você, que Deus está te chamando para fazer uma coisa poderosa? Deus chamou discípulos que eram pessoas normais, que tiveram que pregar para pessoas teoricamente importantes, mas eles tinham uma mensagem que essas pessoas não conheciam. Deus tem uma mensagem para nós, Deus tem um caminho para nós e Deus quer nos usar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a mensagem em si. Se a gente tem uma missão, um alvo, um objetivo, qual é a mensagem? A mensagem é, vai a essa grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Era uma cidade grande, tinha 3 dias para passear, e daí, quando Jonas foi, ele começou a percorrer a cidade proclamando uma mensagem severa. Ele falou assim, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Às vezes eu fico pensando que ele estava com tanta birra de falar com esse pessoal, que ele já chegou mais duro na mensagem. De vez em quando tem alguns de nós que gostam de falar mensagem dura. Nossa igreja é mais light. Eu falo a verdade, mas eu não fico descendo a lenha em todo mundo o tempo todo. Alguns falam, pastor, você tem que chegar mais pesado, você é muito light. Pega um chicote, dá de chicote mesmo. Nós precisamos de chicotada. Eu acho que eu e vocês precisamos de chicotada mesmo. Bando de pecador. Lembra a história daquele meu amigo, que foi na igreja por causa de uma possível namorada que ele queria ter? Ela era crente? Ele não era, ele sabia que a jogada é aparecer na igreja, porque os pais da menina iam gostar e tudo mais, ele vai no culto, fica lá no fundão do culto, o pastor pregando, aquelas igrejas mais do fogo. E no que está pregando, falaram e avisavam o visitante. O João tinha visitado, o nome dele. E daí, na hora da oração final, todo mundo está feliz porque chegou um visitante, o rapaz querendo namorar com a menina, ele pega e ora em público e fala assim, pastor, Senhor, agradecemos por cada visitante, especialmente o João que nos veio, esse miserável pecador, que veio nos visitar essa noite. E esse tal de João ficou com tanto ódio do pastor daquela igreja que ele saiu de lá com raiva, batendo os pés. Acho que até esqueceu da menina, porque ele falou que ele não namorou a menina. Mas foi a chamada de Deus para a vida dele. Porque depois de uma semana com ódio da igreja, na mensagem de Deus e de tudo, e da vergonha que teoricamente ele passou, quando chegou no finalzinho da semana, diz ele, que ele começou a dizer, mas quer saber de uma coisa? Eu acho que eu sou um miserável, eu sou um pecador mesmo. E foi o processo para ele conseguir entender o amor de Deus, a sua pecaminosidade e a sua necessidade de encontrar Jesus, o Filho de Deus, que perdoa pecados. Ele se arrependeu dos seus pecados e virou pastor um dia. Agora, a vida é dura. Eu não preciso falar, assim, a pregação como essa, a pessoa pode sair e ficar com raiva por 20 anos e perder a chance. Então não precisa chegar tão pesado assim. Mas para alguns de nós, tem que ser mais pesado, porque você só gosta do light. E você faz a sua vida. Jonas resolveu fazer as coisas dele do jeito que ele queria. Ele sabia da mensagem, sabia do amor de Deus, sabia do carinho de Deus e resolveu desobedecer mesmo assim. Ele não aproveitou e quem sabe você e eu precisamos ver isso. Ele precisava falar a mensagem, de alguma forma ele chegou duro no pessoal. Pessoal, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. O Deus eterno, o Deus da justiça, o Deus que... Vai saber se ele usou. Inclusive era para eu ter vindo aqui antes. Eu desobedeci, entrei num barco, fugindo daqui, eu andando no barco, caiu uma tempestade tão grande, teve que jogar tudo fora, eu estava lá dentro, quando eles me jogaram, a tempestade acabou. É esse Deus que vai tomar conta de vocês. Se ele fez isso comigo, que estou falando mensagem para vocês, imagina o que ele vai fazer com vocês. E o pessoal começou a ouvir aquela mensagem, dura. Eu não sei se ele falou para o pessoal ficar com raiva, mas ele continuou falando, e ele viu que é uma mensagem de julgamento, que não é fácil de pregar, mas ele continua pregando. Por isso que cabe a nós, não inventa a mensagem para as pessoas, não mude a mensagem do Evangelho, não ponha água na mensagem do Evangelho, pregue o que a palavra de Deus fala. Paulo, uma vez, escrevendo uma igreja na cidade de Corinto, falou o seguinte, primeiro capítulo, mas nós pregamos, o que ele pregava? Paulo, mas pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A mensagem de Jesus é desafiadora. Para quem é intelectual, você acha que é uma loucura. Mas de Deus, se encarnou, nasceu de uma virgem, morreu, ficou morto dentro de um túmulo, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu, vai voltar. Meu, isso aqui é coisa de doido. Vocês estão ficando malucos. Eu sou intelectual. Para o outro, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Os judeus falam assim, o quê? O meu Messias?
que eu estou esperando desde a época da promessa lá de Gênesis, capítulo 3, verso 3, que a serpente vai ser esmagada. Sim, não pode ser um rabino que morre numa cruz da pior forma de morte da época. Essa história não combina. Eu estou escandalizado. Só de você pensar que Jesus é filho de Deus, eu quero apedrejar você. Essa é a mensagem que Paulo pregava. E ele fala, pregamos a Cristo crucificado, o Messias, ungido de Deus. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas o verso 24 ele fala, mas para aqueles que Deus chamou, tanto judeus como grego. Quem que é Cristo? Cristo, o poder de Deus e a soberania de Deus. Essa é a palavra que a gente está pregando. Eu gostaria que você considerasse hoje. Quem sabe é o dia. Quem sabe é o dia de você se converter. Quem sabe é o dia de você se reconsagrar. Quem sabe é o dia de você, como Jonas e eu, a gente está desobedecendo uma série de fatores, mas a gente hoje vai falar assim, quer saber uma coisa? Eu vou obedecer o que Deus tem para mim e eu vou confiar e pregar na mensagem dele. Verso 5, comecinho fala, as pessoas acreditaram, os ninivitas acreditaram em Deus. Eles não necessariamente no pregador, mas na mensagem que ele pregou. Hebreus capítulo 4, verso 12, fala o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia, a palavra de Deus, peneira até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e atitudes do coração. A Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem divina, fala para nós, e ela não vai falar necessariamente de ciências, não vai falar de economia, se bem que ela fala sobre isso também, mas a ênfase dela é falar o caminho de Deus para nós, a alma, o profundo, a essencialidade do ser, a vida eterna, o perdão de pecados, a salvação. Essa é a mensagem do Senhor e essa é a mensagem que o profeta precisava falar. Ou a palavra chega para o povo começa a se arrepender. A palavra chega para o rei e faz o seguinte, verso 6. Quando o aviso de Jonas alcançou o rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se no pó. A gente sabe que naquela época esse era o costume. Hoje a gente reage de maneira diferente, mas naquela época você tirava a sua roupa normal e colocava uma roupa feia. Era um pano de saco, era ruim, eu nunca vesti roupa de saco, mas aqueles sacos de feijão que a gente vê, ou aqueles de café, roupa daquilo quando está tudo feio, é ruim de vestir aquilo, mas era o sinal de, eu estou arrependido. Colocar a terra no chão, você vê outros versos da Bíblia, ou terra, ou as cinzas, você começar a se humilhar, você se prostrava, você parava de comer, assim, eu preciso agora acertar a minha vida com Deus, aquele medo do que vai acontecer. E eles começaram a experimentar essa mensagem verdadeira, a mensagem de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 2, fala, no verso 1 fala, João 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou se você for mais para frente no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, vai falar, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a mensagem do Evangelho não é só uma frase ou um slogan. A mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho é a pessoa de Cristo, é o que Cristo fez. E eu gostaria que a gente considerasse isso hoje. Hebreus 4,12 também fala sobre daquela palavra viva e também quando o rei ouviu a mensagem do Evangelho e começou a experimentar isso, ele viu que a mensagem era verdadeira. O pessoal era supersticioso naquela época, assim como nós somos hoje. Às vezes um pouco mais sofisticados, mas quando eles ouviram aquela mensagem, fez sentido. O Espírito Santo de Deus certamente amoleceu aqueles corações e eles começaram a tomar uma providência. Se a gente vai ser destruído, nós precisamos de misericórdia divina desse Deus que ele está falando que existe. E quando começou o processo, eles começaram a dar valor à mensagem que havia falado. Não os méritos do profeta, mas o poder da mensagem que o profeta dizia, de um Deus que falou que era necessário arrependimento, mudança de vida, porque a consequência dos seus pecados ia chegar. Quem sabe a gente pode lembrar de João, o Evangelho, e fala de Jesus Cristo fazendo a transformação, aquele milagre de transformar água em vinho. Ou se a gente lembrar em João capítulo 3, a mensagem de Jesus, que é uma pessoa, um homem religioso que precisava nascer de novo, que era o Nicodemos. Ou se a gente pensar em João capítulo 4,
Fala Jesus falando com uma mulher que estava sozinha na hora do almoço, pegando água, porque ninguém da cidade certamente gostava de andar com ela, e Jesus gasta tempo de parar e falar com essa mulher. Ela até se assusta de Jesus falar com ela, e ele apresenta que ele tem uma água que, se ela tomar dessa água, ela nunca mais vai ter sede e não vai passar essa vergonha toda que ela está passando de viver sozinha. Capítulo 5 de João vai falar de um homem que ficou paralisado a sua vida toda, e ele pergunta para esse homem: você quer ficar bom? Ele se interessa por cada pessoa. A mensagem do Evangelho faz isso. E por isso que Nínive recebeu essa mensagem dura e faz a gente lembrar de palavras tipo João, 1 de João, capítulo 1, verso 9, que vai falar: se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou a história de Zaqueu, lembra aquele rapaz que não era muito alto e resolveu subir numa árvore para ver Jesus passar, e quando Jesus está passando, olha para ele e fala: Zaqueu, hoje, desce depressa, hoje me convém estar na tua casa. E o Zaqueu fica todo feliz, porque ninguém gostava dele também, e Jesus vai e come com ele. No meio do jantar, o Zaqueu fala numa mensagem que ele recebeu, e fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Não é só falar que você gostou da mensagem, ou se converteu só da boca para fora, é uma mudança de coração, assim como os ninivitas. Eles colocaram na prática aquilo que eles estavam acreditando. Então a gente viu que a esperança, ou uma história de sucesso, tem que ter a missão de Deus, tem que ter a mensagem de Deus, e o último tópico para nós hoje, tem que experimentar a misericórdia de Deus. Ele, o Senhor, perdoou, o Senhor amou, o Senhor poupou, o Senhor mudou a situação que eles estavam chegando lá. O Senhor disse que destruiria, mas se houvesse arrependimento. E na Bíblia sempre fala isso. Há oportunidades que Deus dá para nós. Ele é tão santo, soberano e dono de tudo, que Ele fala para nós. E Ele se põe na posição dizendo: se você crê em mim, se você se arrepender dos seus pecados, eu aliviarei e abençoarei. Não é que Deus deixa de ser soberano. Ele sabe todas as coisas, Ele é o que amolece os corações, Ele que traz a mensagem. Mas o desafio da nossa responsabilidade é ouvir essa mensagem. Se hoje a gente ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, é a hora de responder. E Ele faz isso. Verso Salmo 113, o Senhor é compassivo e misericordioso. Miqueias 7 vai falar que Deus se deleita em mostrar misericórdia. Jeremias 31 fala que Deus perdoa pessoas. Deus mostrou misericórdia. O rei estava esperando que Deus mostrasse misericórdia. Ele viu o povo, ele mesmo tirou a sua glória toda e se humilhou conforme todo mundo, como uma pessoa. E ele falou assim: por decreto do rei e os seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, que não comam nem bebam, mas cubram-se de pano de saco. Homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem seus caminhos e a violência. Eu gosto do verso 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então, quem sabe, não sei qual na prática para você vai ser, um ato específico de experimentar a graça divina na sua vida. No caso deles, eles foram nessa linha. E eles, um povo ruim, um povo que destruía outros povos, um povo que sabia, como diz o reverendo Hernandes, de requintes de crueldade em destruir as pessoas, mas eles foram transformados. Eles receberam a mensagem de Jonas e descobriram essa ideia de misericórdia de Deus. Se você for olhar o livro de Jonas, você vai lembrar a misericórdia de Deus em vários aspectos. Capítulo 1, a gente vê a misericórdia de Deus com os marinheiros clamando pela misericórdia de Deus. E os marinheiros do capítulo 1 não eram servidores de Deus, do Deus Altíssimo. Mas eles clamaram por essa misericórdia. Livra a gente, que a gente não quer morrer no meio desse oceano, desse mar. O capítulo 2 mostra Jonas como um indivíduo que busca a misericórdia de Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso, e quando ele estava no meio daquele peixe, quase morrendo, faltando ar, cheiro ruim, não sei o que ele passou. Algas em volta dele, deve dar um desespero. Ele clama ao Senhor e tem todo um salmo, capítulo 2. No capítulo 3, a gente está vendo que pessoas nobres e pessoas pobres, gente da população, demonstram arrependimento e depende da misericórdia de Deus para o seu resgate. E daqui a pouco, se a gente fosse pregar no capítulo 4, a gente ia ver que Deus vai mostrar a misericórdia divina para com o mensageiro, o Jonas, que é ruim de serviço também, quando Jonas se entristece com Deus pelo fato de Deus ter sido misericordioso com os ninivitas. E Deus vai acabar perguntando para Jonas: e eu não teria misericórdia? Fé e arrependimento. Quando Deus viu, verso 10, 3:10,
o que eles fizeram e como eles se desviaram dos seus maus caminhos, ele cedeu e não trouxe sobre eles a destruição que ele havia ameaçado. Uma Bíblia vai falar que ele se arrependeu, só para você pensar, não dá para a gente estudar teologia agora, mas a Bíblia fala que é necessário que a gente tenha arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de vida, você está andando para um caminho e vai para outro, e deposita sua fé em Cristo Jesus que pode perdoar os seus pecados. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, só para você lembrar disso, é uma linguagem que eles chamam de antropomórfica, uma linguagem humana para expressar um posicionamento de como Deus age. Deus está em cima de todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele escolhe o que Ele quer fazer, Ele é o dono soberano de tudo. Mas a linguagem bíblica vai dizer, olha, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você não me obedecer, nesse pacto, nessa aliança que a gente está fazendo, tem consequências terríveis para você. Porque eu sou santo, justo e bom. Se você quer andar comigo, você tem que ser santo, justo e bom. Se você me obedecer, há salvação. Se você não me obedecer, você vai para o caminho que está indo, de rebeldia, de distanciamento de Deus, de frustração. Então, quando fala Deus se arrependeu, não é aquele, olha, que legal, o pessoal me aceitou agora. Não, eu falei que eles tinham que se arrepender. Eles se arrependeram, eu não vou destruí-los. Eu vou derramar da minha bênção sobre ele. A mesma história de Jesus com os 2 ladrões na cruz. Os 2 zombando, um para, um recebe a bênção divina e o outro continua duro nos seus caminhos e continua indo para o caminho da destruição. Quem sabe você e eu estamos passando por isso. E para a gente encerrar, há esperança. Talvez você esteja lutando como pessoa, talvez como um líder da nossa igreja, talvez como um trabalhador, tanto patrão como funcionário. Talvez a sua luta seja como um cristão, você está com uma série de dúvidas e está começando a questionar. Quem sabe a sua luta é como pai, como mãe, como filho, filha, como companheiro, como amigo. Eu gosto de ver esse texto porque ele vai apontar lá para Jesus. Você sabe que eu gosto de livro de criança, né? E nesse livro de histórias bíblicas de Jesus, essa senhora chamada Sarah Lloyd Jones, ela conta a história de Jonas e ela acaba a história de Jonas dessa forma. Embora vocês tenham corrido para longe de Deus, Ele não pode deixar de amá-los. Jonas disse a ele. Ela está explicando um pouquinho mais do que está escrito lá, né? Corram para Ele, dessa forma Ele poderá perdoá-los. As pessoas de Nínive ouviram Jonas e começaram a amar a Deus. Eles aprenderam a fazer o que Deus disse e pararam de correr dele, exatamente como Jonas estava fazendo. Muitos anos mais tarde, essa é a parte que eu quero, Deus iria enviar outro mensageiro com a mesma mensagem maravilhosa. Como Jonas, ele ficaria 3 dias em uma escuridão absoluta. Mas este mensageiro seria o próprio Filho de Deus. Ele seria chamado a Palavra, porque ele mesmo seria a mensagem de Deus. A mensagem de Deus traduzida na nossa própria língua. Tudo que Deus queria dizer para o mundo todo por uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E quando a gente prega, não é para malhar um ou malhar outro, mas é para a gente olhar para Cristo Jesus. E talvez hoje, seu dia da tua salvação. Talvez hoje, seu dia da sua reconsagração. Talvez hoje, seu dia de você entender que a mensagem de Cristo, Ele é o verdadeiro Jonas. O Jonas foi chamado da sua terra para ir para uma terra que era de gente vil e ruim. Ele não quis ir porque ele não gostava dessa turma. Jesus foi chamado e se posicionou para vir e ser a mensagem do Evangelho, mas ele não veio com relutância, ele não veio com sem querer, ele veio e amou a gente de tal maneira que ele deu sua própria vida por nós. A diferença de Jonas é que Jonas foi com má vontade, Jesus veio e deu a sua vida. A história é que Jonas quase morreu na boca de um peixe. Jesus morreu de verdade para nos salvar. Jonas quase sentiu aquilo, e ele se arrependeu e foi lá e pregou a mensagem. Jesus de fato morreu. Então, a mensagem de Jonas é tremenda para nós, porque Jesus não fugiu, não se escondeu, não foi cruel, ele pregou a palavra, ele tem misericórdia, ele se alegrou com o Pai, e ele prometeu e entregou a misericórdia que ele falou que faria. Por isso que Hebreus vai falar que a gente tem um sumo sacerdote que penetrou os céus. Por isso que Hebreus vai falar que, tendo nós Jesus como sumo sacerdote que penetrou os céus, vamos ficar firmes naquilo que a gente confia. Porque ele chegando ao Pai, a gente pode chegar a ele através de Cristo Jesus. E essa mensagem é para nós hoje. Eu não sei se você está com falta de esperança ou se você está com muita esperança. Eu não sei se você gosta de uma história com final feliz ou não, mas essa foi uma história com final feliz, porque o povo ouviu a mensagem, o povo foi impactado pelo grande amor de Deus, o povo se arrependeu e mudou de vida. E Nínive não foi destruída. Só para você não esquecer,
antes da gente orar, você tem que ler um outro profeta chamado Naum. Aconteceu um pouquinho depois. Nínive, depois dessa fase boa, que eles se arrependeram e receberam a misericórdia divina, graças a Deus, teve a segunda geração, o pessoal que veio depois, eles se esqueceram de Deus. E Naum chega com a mensagem e fala, vocês vão dançar. E não é que, de fato, aconteceu isso. Nínive é destruída quando o profeta Naum fala. Então, vamos estar clamando ao Senhor nessa hora. Baixa a sua cabeça, se você puder, para a gente orar. Existe uma missão, existe uma mensagem e há misericórdia para você e para mim. E quem sabe essa semana vai ser uma semana de mudanças. Quem sabe essa semana você e eu vamos experimentar o que Deus tem para nós. Quem sabe essa semana vai ser de cura e de restauração. Vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Feche os seus olhos e depois de alguns segundos, só para você pensando nisso, veja o tremendo amor de Deus na sua e na minha vida. Há misericórdia, há esperança. Há um final feliz nessa história. E eu gostaria que esse final feliz fosse experimentado por você e por mim. Quem sabe a pressão está tão grande que você quer largar tudo. Mas Jesus está falando para você e para mim hoje. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou trazer alívio para você. Quem sabe você tentou acreditar no Senhor no passado e deu errado. Você está meio decepcionado. E eu falo para você hoje, se hoje você está ouvindo a voz, não endureça o seu coração, mas arrependa-se. Eu e você precisamos desse arrependimento. Eu e você precisamos nos prostrar e dizer para Jesus, Senhor, só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Jesus é o único que conseguiu vencer a morte. E Ele garante isso para você e para mim.